Obrigado, Senhor, por mais este dia em que podemos nos unir para o aprendizado do Teu Evangelho. Compreendendo o funcionamento destas leis, nossos espíritos conseguem discernir melhor, conseguem descobrir o que nos falta para modelar nosso modo de ser por outros critérios. Nós descobrimos que muitas vezes estamos afastados do caminho reto por nossa própria vontade. É verdade que alguns, por não conhecerem, mas todos os que já ouviram falar o Teu nome e algumas das sentenças que Teu esforço amoroso deixou, não podem negar que já ouviram falar: ama o próximo como a ti mesmo. Não pode recusar o conhecimento, mesmo auditivo, do perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não pode negar que em algum momento de sua vida ouviu alguém dizer: ajunte os tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem roubar, corroer ou comer. Todas estas coisas nós já ouvimos. Mesmo que não sejamos doutores em teologia, que não tenhamos hábitos religiosos, na frequência de alguma tradição que nos leve a Deus, mesmo que nenhum parente nos tenha dado uma instrução moralizadora da nossa alma, ao longo de uma vida ouvimos isto na televisão, ouvimos um amigo comentar, estivemos perto de pessoas que falavam sobre estes temas. E com isto, em nós também, surge uma forma nova de perceber, um caminho mais reto, que não dependa tanto do nosso sofrer, e que nos impeça de fazer o sofrimento dos demais. Obrigado, portanto, Senhor, por termos, nesta maneira de conhecer as leis espirituais, o reforço deste chamamento daquele que nos colocou no mundo com um objetivo, que não é o de se embelezar, engordar, gastar e fugir da morte. É o de fazer o bem e preparar-se para o amanhã, como quem tem consciência da missão divina que veio cumprir. É por isso, Senhor, que a gente quer te pedir: ensina-nos a servir. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem.
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor. Quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que nos assistem nesse instante. São quase 1000 pessoas conectadas na transmissão ao vivo, participando do encontro do Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Através do Evangelho, nós encontraremos aquilo que na oração acabamos de dizer. Encontraremos os tijolos que possam ser usados pela vontade de cada um na construção da sua própria moradia. Esquecemos-nos de que este é um ofício que demonstrará, pela beleza ou não da construção, a capacidade, a boa vontade, a diligência ou o desleixo, a preguiça, o estado de relaxo do seu obreiro. Uma vez que temos este material de construção à nossa mão, que não é exclusividade do cristianismo, porque Jesus vem falar de coisas que são leis universais, não são leis do cristianismo. E em todos os caminhos religiosos que estiveram inspirados por forças sublimes do mundo invisível, estas mesmas leis são ali colocadas para os seus adeptos, em todas as épocas. Antes mesmo de Jesus chegar, percebemos então que representam estas maneiras de condução o material de construção que nós teremos à mão para decidir como empregá-los ou como empregá-lo na obra que nós queremos fazer. Qual é a obra que você deseja construir? Alguns podem pensar imediatamente na matéria. Eu quero ter uma casa, quero ter o meu carro, quero fazer faculdade, eu quero ter um bom emprego, quero ter capacidade de viajar, eu quero ser bonito, quero ser bonita, quero ter um corpo escultural. Todas estas coisas são muito boas. Mas se você colocar toda a sua lista num papel e fizer uma simples pergunta, você verá se isso é essencial. Qual é a simples pergunta? Quando o seu corpo morrer, qual destas coisas vai com você? Qual delas?
você vai levar? Sua casa, seu carro, seu corpo escultural, seu curso, sua faculdade, sua conta no banco, seu guarda-roupa. E quando você faz essa pergunta de maneira verdadeira e honesta, você percebe que viver não pode ser apenas isto. Será que esta construção, que é lícita, ninguém está falando que não é, que é lícita, não está sendo tomada como algo principal em relação ao que é verdadeiramente essencial? Porque nós passamos 90% do tempo vivendo para aquilo que nós não teremos como levar. Lutando com os seres animalescos para ter mais, para juntar, para conquistar, para vencer os outros. E então aplicamos essas ferramentas e este material de construção que o Evangelho nos fornece, de maneira tão mal e porcamente, que quando chegamos do outro lado, somos moradores favelados no espírito. Qual foi a construção que você, usando este material, você fez para você, como alguma coisa que vai repercutir positivamente em você? E quando você não presta atenção a isto, a surpresa que vem depois, ela é extremamente desapontadora, para não dizer coisa pior. Ela representa um estado emocional muito grave para o espírito. Nós estamos estudando diversas partes do Livro dos Espíritos. Nós temos vários momentos em que usamos o Livro dos Espíritos para um estudo. Entre eles está o nosso aqui, todas as quartas-feiras, que já nos coloca na questão 703, 704. E temos o estudo da TV Mundo Maior, que fazemos o programa Espiritismo Sem Mistério. Este estudo lá está mais no começo. E lá nós estamos na pergunta 140, 150. Quando nós chegamos a este ponto, e eu estou citando o número da pergunta para as pessoas que estão aqui, aqueles que me assistem em casa, que desejem pesquisar, possam fazê-lo. Nós vamos encontrar o capítulo 3º da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na segunda parte, o capítulo 3, ele tem o título Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Retorno. Vida corpórea é o corpo. Vida espiritual é o que vem depois. Esse retorno, nós damos o nome de pifou. Morreu. Alguns mais técnicos dizem desencarnou. O que os espíritos estão explicando neste trecho, neste capítulo inteiro, são as coisas que acontecem com a alma depois que o corpo morre. O que acontece com ela depois da morte, se ela mantém a sua individualidade ou não. O que se dá no momento da separação do corpo, ou melhor, do espírito em relação ao corpo? O que acontece nessa hora? Como que você se coloca depois disto? E um item interessante tem o título de perturbação espírita. Ah, em casa tem um, deve ter um que fica fazendo barulho, não consigo dormir a noite inteira, fica batendo, quebra copo, toca a campainha, vai ver, não é ninguém. Ai, é uma perturbação. Não é essa perturbação de um efeito físico, porque pode existir. Lá na pergunta 100, nós começamos a estudar a escala espírita, e entre as entidades mais atrasadas existem 5 classes, uma das quais é espíritos batedores e perturbadores. São os perturbadores, né? Zombeteiros, batedores e perturbadores.
Pode uma perturbação espírita fazer barulho? Pode. Mas como agora nós estamos na parte do capítulo que fala da perturbação espírita depois da morte, é em relação àquele que perdeu o corpo. O que acontece com ele? Kardec, na questão 163 do Livro dos Espíritos, e se der tempo o Andrezinho vai tentar colocar para vocês na tela, o Batman está ágil, olha só. 163. Kardec pergunta, a alma, quer assistir lá? Senta lá, ó. Ele fica dormindo no canto, aí ele fala, não vi nada, porque não tem televisão. Agora senta lá no canto que tem. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Quando você perde a vida física, você já sabe quem você é assim que sai do corpo? Os espíritos respondem, consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Aí então Kardec, depois de ouvir essa resposta, quer saber desse estado de perturbação. O que será que é? Então ele pergunta, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta, não. Não é assim com todos. Não põe ainda não, que o povo está desesperado para ler lá e ele fica, ai, cadê a resposta? Cadê a resposta? Não. Não é igual para todo mundo o tempo de perturbação. Isso depende da elevação de cada pessoa. E esta elevação, a palavra elevação usada aqui, está qualificada pela frase que vem a seguir, com o mesmo critério da escala espírita, com o mesmo critério das perguntas 88, 90, 92, quando fala qual é a cor do seu espírito. Ah, o meu espírito tem cor? Tem. Eu não estou falando do seu perispírito, que é aquele envoltório que quando você vai dormir, ele sai do seu corpo. Ele tem a sua cara, ele tem o seu jeito, a sua forma. Esse é o perispírito, é uma capa igualzinha ao corpo físico. Eu estou falando daquilo que é a sua essência. Você interiormente, como alma, você é uma fagulha divina, como os espíritos dizem. E você tem qualidade, você tem uma cor. E então Kardec pergunta, qual é a cor que os espíritos têm? E eles respondem, para vós, os espíritos, se quiserdes numa palavra, são uma chama, um clarão ou uma centelha. Essa chama ou centelha tem alguma cor? É a questão 88. Resposta. Para vocês, ela varia da sombra. Qual é a cor da sombra? Qual é a... Nunca pensaram nisso? Qual é a cor da sombra? Olha aí no chão. Ah, não, aqui é verde. Não. A cor da sombra é uma escura. Ou é cinza, ou é preta, ou é chumbo. Não é? Não importa a cor da pessoa. Uma pessoa branca, uma pessoa amarela, uma pessoa negra, submetidas à mesma incidência luminosa com o anteparo idêntico, terão as mesmas cores na sua sombra. Não é que a sombra do branco é do que a sombra do preto ou do negro. No mesmo padrão. Então, os espíritos respondem. A cor do espírito vai da cor da sombra à do brilho do rubi. A cor da sombra ao brilho do rubi. Ai, que legal! Qual será que é a nossa, hein? Você vai sair daqui encasquetado, que nem quando eu expliquei aqui como é que fazia o café em casa. O povo não esquece, que eu não vou explicar de novo.
Eles não lembram da palestra de nada que eu falei, mas daí eu lembro daquela palestra que você explicou como é que faz o café. Então. Agora pense, qual é a cor da sua alma? Do seu espírito. Vai da sombra ao brilho do rubi. E então qual será a sua? Porque isso depende, como os espíritos dizem aqui, isso depende, seja o espírito mais ou menos puro. Puro. É a pureza que diz qual é o nível evolutivo que nós estamos. Se estamos nas classes mais inferiores, nas classes intermediárias, e ainda como não temos pureza, ainda não estamos na última classe. Mas a progressão das classes depende da pureza do espírito. A coloração da alma é você quem a dá, pela pureza com que você se administra, como você se depura. Então, os espíritos na questão número 104, eles falam que nem todos os homens, quando morrem, estarão do outro lado, no mesmo estágio de perturbação. Isso depende da elevação de cada um. Que elevação é esta? Ele morreu no 20º andar, o outro morreu no subsolo. É essa a elevação? O do subsolo, tadinho, tá danado, vai passar muito tempo numa perturbação. Mas o cara que estava lá em cima na cobertura, esse, dali já sai, ó, facinho. Imagina, o cara morreu no subsolo, sair lá de baixo, o espírito tem que vencer tantos andares até chegar na superfície. Subir para o céu, então, só se for de elevador, mas agora é espírito, não consegue apertar o botão. Mas o cara que morreu na cobertura já tem mais elevação. Ele só dá um pulinho assim, ele já está no céu. Não, não é essa a elevação. Eles vão dizer aqui. Pode pôr a pergunta, a resposta aí, Andrezinho. Andrezinho, acorda, Andrezinho. É 164. É que eu estou dando nó em você, eu já fui para um lugar, já fui para o outro, e ele fica, ai meu Deus, onde que eu vou? Eu acho que eu vou lá para o subsolo, porque esse cara está me deixando doido. Aí, 164. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado, ou seja, que tem mais pureza, se identifica, se reconhece quase imediatamente, uma vez que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, não é só o Leandro carnal, não. O homem carnal, o homem que vive na matéria, destinando-se à matéria, aquele cuja consciência não é pura, conserva por mais tempo, ou por um tempo mais longo, a impressão dessa matéria. Digam para mim, em qual religião você já foi, porque eu sei que aqui tem um monte de gente que vai, sexta-feira, amanhã, vai um monte de gente lá na Nossa Senhora Desatadora. Depois tem um monte de gente que vai lá na casa do pai não sei o quê. Tomar uma charutada. Depois vai no culto da igreja pentecostal para ouvir o pastor falar da Bíblia. Então, me digam em que lugar você foi em que você aprendeu que para você estar do outro lado, sem estar perturbado intensamente, você precisa mudar o padrão de purificação da sua consciência, do seu apego à vida física. Em nenhum lugar você aprendeu isto. Em uns vão dizer assim, traz no seu que aqui que a gente vai fazer os trabalhos, vai ficar tudo bem para você. O outro vai falar assim, põe o dízimo na sacolinha, que o pai vai te ajudar. O outro vai falar assim, senta, levanta, e comunga que Deus te responde no que você precisa. Ou seja, ninguém vai te ensinar como é que você se vira. Porque a hora que você morreu não vai ter ninguém lá para te ajudar. É você com você. Mas eu levei o frango com a farofa. Ah, problema seu. Aqui na escuridão não adiantou nada. Não chegou aqui.
Você tem certeza que você pagou isso lá? Aqui não chegou. Aliás, só chegou coisa ruim a seu respeito. Ou então a pessoa vai, eu dei o dízimo. Eu falei na igreja, não deixei nem um mês, eu até dava o dízimo do 13º, do 14º. Mesmo que eu não recebesse. Comprei água do Rio Nilo, a canetinha benta, que o homem botou a mão lá, santificou a caneta Bic e eu comprei por R$150 na promoção. Sim, mas você, aqui não vai precisar de caneta. E aqui, né? Você devia ter escrito na sua vida lá alguma coisa melhor do que você escreveu, porque aqui você está analfabeto. Então, quando você chegar do lado de lá, não vai ter ninguém desses caras dizendo, vem cá que agora eu vou te explicar como é que funciona. Não, eles vão estar usando o seu dinheiro, usando aquilo que você deixou para eles, e ainda pouco se lixando para qual é a sua condição. Mas quando você aprende que a perturbação depende só de você, no entendimento do desapego, não é que você tem que voltar a viver como você ultimamente gosta de viver, é assim, esfarrapado. Hoje é moda. Hoje a mendicância entrou na moda. Rico agora anda esfarrapado. Não é? O cara tem dinheiro e agora ser rico é andar com uma calça toda rasgada, né? Cheia de furo. E ela ainda se orgulha, a pessoa se orgulha de ter comprado aquela calça mais caro ainda. Eu não entendo esse negócio. Quando você compra um produto que é algo que você vai levar para você, o produto tem um preço, o preço está incluído o custo da fabricação, a matéria-prima. Aí o cara fabrica uma calça que é um monte de furo. Que não existe fábrica que fabrica furo. Né? E o cara paga pelo furo. Já notaram como isso é insano? A pessoa vai comprar, eu quero, quanto é a calça sem furo? Essa aí custa 200, mas eu quero aquela furada, quanto custa? 550. Ah, é essa que eu quero. Você compra por 350 um monte de furo. É. Aliás, nós vamos na próxima pizza, nós vamos lançar essa moda. Porque a pizza, quando você paga R$30, você leva a pizza com a embalagem com a pizza dentro. Mas como você é rico, agora a pizza temos uma segunda modalidade que a gente vai pôr na internet também, para quem quiser comprar pela internet, que custa R$85. E aí quando você chega em casa, você abre a tampa, não tem nada. A gente até faz um furo, se você quiser. Você gosta de comprar coisas que não existem. Não é? O ser humano está achando que isso é lógico. Então, este apego irresponsável, irracional, insano, vai repercutir na pessoa do outro lado. Porque não é que você tem que ser puro por estar andando assim. Eu sei que algumas pessoas estão de calça rasgada, vocês vão tomar passe, não vai ter nenhuma alteração de tratamento. Né? A gente entende pessoas que gostam de viver com a moda. Mas você pagar mais caro por isso? Compra vai aqui na 3 de maio, compra naquelas baciadas que tem ali nos quiosques do meio da rua, compra uma calça bem vagabunda, chega em casa, mete a tesoura. Aí você anda na moda. Barato. Né? Barato. Ah, o seu negócio é fazer de conta que você é importante andando de roupa furada? Então vai lá, compra, economiza, pelo menos seja inteligente. Economiza, compra um produto ruim mesmo, porque ele vai ser rasgado. Aí você já rasga ele bem rasgadinho, com a forma que você quiser. Faz flor, faz buraco de jacaré, sei lá. Agora você vê umas pessoas que estão andando bem cortadinho assim, parece uma prateleira. Né? Pano, perna, pano, perna, pano, perna, pano, perna, pano, perna, pano, perna. Parece uma prateleirinha assim. Ah, que chique, essa pessoa vai para o céu. Nossa, desse jeito ela vai entrar no paraíso. Entenderemos, por fim, algum dia, que não é dessa mendicância, dessa purificação que se está falando? Talvez, mas depois de a gente sofrer muito. Só que quando você escuta o que significa esse momento para você,
Não adianta você ter andado na terra vestido de farrapo. Não, é preciso que como espírito você esteja limpo, que você esteja livre desses apegos. Mas vai ser o quê? Obsessora de guarda-roupa com calça rasgada pendurada. Morreu. Deixou 15 calças rasgadas. Ninguém entra nesse guarda-roupa, que essas calças são minhas. Veja só que desapego. Que mendigo mais, né, encarniçado na roupa rasgada. Não, é porque a mente não está ainda entendendo qual é a função do corpo físico e da vida física na sua construção. Então, quando você escuta aqui, que se você está apegado às coisas do mundo físico, para você o tempo de perturbação será mais longo, daqui a pouquinho a gente vai ver quanto mais longo. Você pode dizer, puxa vida, quanto será que eu ainda tenho para consertar as burradas que eu já fiz? Se você faz um planejamento de viver mais 30 anos, você fala, bom, em 30 anos dá para eu já ir me desapegando, né, com calma. Mas se você está há 10 anos no seu planejamento, se o seu avião já nivelou e ele começa a embicar assim, porque vai chegar no aeroporto, você fala, eu não tenho muito tempo, aí eu tenho que... Agora, uma coisa é importante a gente pensar, não é a juventude que garante muito tempo de vida. Não, não é. Eu já contei aqui que meu avô começou a dizer que ele não ia viver mais um ano quando ele fez 70 anos. 70 anos, o ano que vem eu não vou estar aqui, ficar aquela cara de broa. Nas festas de Natal, né? Aquela coisa de ficar triste, mais um ano que vem eu não estou aqui. Velho, mais 24 anos. E cada ano era essa tragédia. Dava para ter feito uma faculdade de medicina e ainda ter clinicado por mais uns 10, 15 anos. Ou seja, não é por ser velho que você não vai ter tempo, nem é por ser novo que você não vai morrer logo. Se você é um minimamente inteligente, você deixa tudo preparado. Você prepara-se todo dia. Você não cria problemas para você. E você começa a pensar que o que vai valer mesmo é quando você estiver fora do corpo. Isso é a realidade que você vai encontrar. Aí então, Kardec pergunta, na questão 165, o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Antes de ver a resposta, tira ela do... Isso. O conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Vamos pensar nisso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos numa casa espírita. Vocês vieram no centro espírita por azar hoje. E começaram a ouvir uma série de coisas, alguns dos quais não tinham ideia que podia ser assim. Mas que eventualmente são coisas que fazem uma certa lógica. Você vai sair daqui pensando assim, puxa, o rapaz lá falou, lendo aquele livro, que quanto mais a gente é apegado às coisas da matéria, mais a gente sofre depois que o corpo morre. Eu tenho um monte de roupa no guarda-roupa que eu não uso. Por que eu já não me livro disso? Quantas coisas estão guardadas no meu armário? Por que ficar prendendo esse negócio? A gente vai morrer, não vai deixar nada aí mesmo, não é? Não vai levar nada daqui, vai deixar tudo? Vamos supor que daqui 15 dias, depois que você ter dado todo o seu sapato, todos os seus conjuntinhos, as rasteirinhas, todas as bandanas, todas as roupas rasgadas, você sofre um acidente e pifa. Você fez aquilo que você achou que devia estar fazendo, você então, puxa, agora, eu estou do lado de cá, e aquele cara falou que, eu me desapeguei um pouquinho antes. Eu vou lembrar o que o cara falou. Será que o que eu fiz deu tempo?
Será? Vamos supor que não seja em 15 dias que você vá passar por uma situação assim daqui 5 anos, 4 anos, 2 anos, mas que nesse tempo você ficou pensando, puxa, agora eu estou entendendo como que a gente deve agir. Ah, eu não vou no centro espírita mais, eu continuo sendo católico, mas eu vou prestar atenção nesse negócio. Quando você desencarnar, você terá feito várias coisas em benefício de você mesmo. E quando chegar do lado de lá, não é o que o padre falou quando mandou você repetir sem entender por que tinha que falar aquilo, que vai tirar você da situação difícil. Quando você estiver do outro lado, não sabendo onde é que eu estou, porque a gente vai ver mais ou menos como é que é, alguém vai falar assim, calma, lembra que você foi naquele centro espírita. Lembra que você agora sabe que você não morreu. Tenha calma. Não fique pensando lá no guarda-roupa, você já deu as suas roupas. Elas já estão fazendo a felicidade de outras pessoas. Agora tem um monte de gente que está feliz porque vestiu o que era seu e que você entregou por amor. Ai, é mesmo. Que bom, puxa, que bom que deu tempo. Por isso que Kardec faz essa pergunta. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Você gostaria de ouvir isto? De alguém que você não está vendo porque você está desesperado, você não sabe onde você está, e alguém fala, calma, calma, você está conosco, você não morreu, você está entre amigos, eu sou a vozinha Luciana que veio te receber, vó, você está aqui. Bem que eles falavam que a gente ia encontrar aqueles que a gente gostou, nossa, mas você já morreu e você também. Como é que você vai falar que a sua avó é uma assombração? Era sua avó, você a amou, ela brincava com você, te dava comida quando você era criança. Ai, vó, você é uma penada! Não, você também é. Nós agora somos a mesma família do outro lado. Então, não é muito melhor assim do que você não saber onde está, não saber o que fez? Ai, onde que é o inferno? Eu vou fugir do inferno. Onde que tem a seta indicando o capeta que eu vou no sentido ao contrário? Eu não quero nem passar perto onde cheira enxofre. E não consegue sair de uma situação escura, de uma situação difícil. Ai, eu vou rezar. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Salve rainha, não sei o que lá. Não mudou nada. Mandaram eu rezar isso 3 vezes. Eu já dei um monte de pulinho para São Longuinho, não consegui encontrar nada, nem o caminho para sair daqui. Não adianta. Porque ninguém te ensinou isto. Ninguém disse a você como funciona. Uma vez, nós estávamos viajando, fazendo uma turnê com o nosso querido Alípio, pela Venezuela. Íamos, eu, ele, a minha esposa, como pintora mediúnica, fazíamos apresentações e palestras ao longo da Venezuela por quase 30 dias. Então nós chegamos numa cidade muito distante, onde havia uma família daqueles que eram nossos patrocinadores naquela região. Nesta família, só eles eram espíritas, os que nos patrocinavam a ida até lá. O restante da família era católica. Mas como eram católicos educados, como viam a gente como visitas, ainda mais de um outro país, nos trataram com muito carinho. Aliás, em todos os lugares por onde nós passamos, fomos muito bem tratados. Mas nessa cidade especialmente, aconteceu uma coisa interessante. A avó, a senhora mais velha daquele grupo familiar, que era a mais católica, porque já era mais velha, né? Há mais tempo ela era católica, estava sentada conosco à mesa. Eu estava na ponta, com um amigo do lado, e essa senhora sentou-se próximo de nós. Bom, pelo menos coragem ela teve.
Porque se a gente é filho do capeta, a véia sentou pertinho. Né? Não teve medo do chifrudo sair por aí, né, rasgando a carne da pobrezinha. Aí a conversa foi sendo encaminhada naturalmente para assuntos espirituais. E eles começaram a fazer perguntas que nenhum padre responde, os católicos. Sem nenhum intuito de convertê-los ao espiritismo, porque o espiritismo não faz isso. O espiritismo explica como são as coisas, mas se a pessoa não quer saber, você tem que mudar, você tem que fazer isso. O capeta vai atrás de você, ou o obsessor. No espiritismo, o capeta se chama obsessor, viu? Não, não se chama. Nós não fazemos isso com as pessoas. Mas quando as pessoas têm vontade de saber, nós explicamos. E então, como elas tinham dúvidas, um monte... Imagina uma senhora de uns 75 anos, que vive na igreja, e que está vendo o mundo como o mundo está, e tem um monte de perguntas, e que não pode fazer na igreja, porque os padres não respondem. Então ela sentou pertinho exatamente por isso. Ah, eu vou ver como é que eles explicam esse negócio. Porque a filha dela era espírita. Quer dizer, se minha filha é espírita, não deve ser tão encapetada assim. Não é? É minha filha. Então ela começou a fazer um monte de perguntas. Eu estava com o laptop e todas as perguntas que ela estava fazendo endereçavam a sua curiosidade para uma questão do mundo espiritual, de como os espíritos estão do lado de lá, etc, etc. Eu tinha então o projeto Imagem do nosso querido Américo Sucena arquivado no laptop. Eu peguei do projeto Imagem o livro Voltei, do irmão Jacó, com imagens que contavam o processo desencarnatório. Como que era? E a veinha aí, ela pegou a cadeira, botou bem do meu lado. Ela estava assim, do lado de lá da minha. Aí ela ficou bem na ponta, prestando atenção. E eu comecei a explicar para ela. Olha, a pessoa, eu vou mostrar para a senhora como nós entendemos o processo de desencarnação. Acontece isso, tem amigos que vêm naquela hora, a pessoa começa a sentir um envolvimento bom, começa a sentir o corpo, tem um determinado momento em que você não sabe se você está encarnado ou se está fora do corpo, e a gente ia mostrando as imagens, a velhinha nem piscava. Não piscava nada, não tirava o olho. E o que é isso aqui? Por que esse homem está transparente e o outro está assim? Ah, porque o transparente já está do outro lado. Quer dizer então que quando a gente vai morrer, pode ser que a gente tenha alguém assim perto. E isso são aqueles nossos entes queridos. Tudo que ela não sabia, não tinha para quem perguntar. Nós passamos com a velhinha, repassamos o Voltei, fizemos uma palestra particular. E os outros que estavam do lado, todo mundo ouvindo. As outras irmãs da nossa companheira espírita, que não eram espíritas, cunhados, sobrinhos. Havia naquela sala umas quase 10 pessoas. Que não se metiam, porque quando alguém queria levar o assunto para outro lado, deixa ele falar aqui que eu quero ouvir. A velhinha falava. E como parece que a casa era dela, né, os outros enfiavam a viola no saco, calavam a boca, porque a doida da velha está querendo ver esses caras chatos falando. Bom, passamos o livro Voltei inteiro naquilo que ela queria saber. Explicando para ela, deixando ela perguntar, falando para ela como era, o que ela poderia sentir do outro lado. Ela não, né? Uma pessoa que desencarna, que era a dúvida que ela tinha. Entre outras, falando dos espíritos, se os espíritos interferem nos encarnados, como que você sente a presença de alguém que já morreu, se é possível, tudo isso. Terminamos o nosso encontro da noite, já era tarde, todos fomos dormir, no dia seguinte nós levantamos, já tínhamos feito no lugar, a pintura mediúnica, pegamos o carro, nos despedimos de todo mundo, fomos embora. Andamos pela Venezuela, terminamos o nosso roteiro, viemos para o Brasil. 2 ou 3 meses depois, a filha dela nos escreve. Nos escreve para agradecer aquele dia que tínhamos estado na cidade de Mérida, na Venezuela. Porque
sem esperar, a velha estava saudável, não tinha doença nenhuma. 3 meses depois, desencarnou. Assim, do nada. E pela maneira como ela passou por esse momento, eles tiveram quase certeza de que ela estava em harmonia por tudo aquilo que ela havia escutado e visto. Naqueles momentos em que nós conversamos. Ela não passou a ir frequentar o centro espírita, não passou a ir tomar passe na casa espírita, não deixou de ir na sua igreja. Mas o conhecimento que a ajudou a compreender algumas coisas que ela não tinha na religião que era dela, e era sempre uma pessoa muito boa e uma religião excelente, não haviam abastecido de saberes que ajudam nesta hora. Portanto, vamos ver o que os espíritos respondem. Porque é interessante. E quando você escuta essa resposta e você lê essa resposta, você diz: isso só pode ser de verdade de Deus. Não pode ser do Espírito. Não pode ser do Espiritismo. Vejam só o que os espíritos respondem. Pode pôr aí, Andrezinho, por favor. Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Ponto. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são as coisas que exercem maior influência. Você não precisa ser espírita. Porque para você compreender aquilo que vem depois e se sentir beneficiado pelas verdades reais da vida, não depende de você ter entrado no centro, numa igreja católica, num templo budista. Depende de ter feito o que todos os espíritos nobres que já pisaram a terra aconselharam. Faça o bem e tenha a consciência limpa. Porque todos os seres humanos que fizerem o bem durante a sua vida e tiverem a consciência limpa, mesmo os ateus, estes estarão numa situação muito melhor. Quando é que vocês ouviram uma religião dizer que a pessoa não precisa pertencer a ela para ser salva? Porque a doutrina espírita diz isto constantemente, até para os seus adeptos. Não se iludam pensando que porque você era médium, passista, ou você frequentava o centro espírita, você já faz parte dos que estão eleitos. Não! É preciso ter a essência, fazer o bem e ter a consciência limpa. Todos os valores que Jesus ensinou vivendo. Jesus não inventou o cristianismo, não inventou o catolicismo, nem o protestantismo, nem nenhuma dessas correntes que dali saíram. Não, ele não inventou isso, ele veio, olha, não senta desse jeito que isso é ruim, faz mal para a coluna. A senhora aqui descruza a perna, porque isso daí pode dar problema na circulação. Ele veio mostrar como que faz, como que se vive de uma forma decente, espiritualmente decente. Como que um espírito tão elevado poderia nascer como nasceu, na miséria, sem apego a nada, sem depender de uma bacia para pôr o seu corpinho e tomar um banho, sem qualquer ajuda profissional ou semiprofissional que naquela época se pudesse contar, sem uma cama para sua mãe poder repousar-se e trazê-lo à luz. Do começo ao fim da sua existência, Jesus exemplifica esse desapego ao mundo material para libertar o espírito. Não que ele condene aqueles homens e mulheres que estavam ainda presos às coisas do mundo, porque esta era a evolução, e ainda é, ou a involução. Mas ele ensina. Portanto,
A doutrina espírita não diz que só os espíritas vão se dar bem. Ao contrário, ela diz que os espíritas se preparem, porque eles podem se dar muito pior do que os outros. Se isto daqui não for vivido depois que você sabe, você não tem desculpa. O nosso irmão que acha que levar uma galinha, acender umas velas na encruzilhada, isso é o suficiente, ele não conhece a lei. Ele fez coisa errada, mas ele era um pobre coitado, um ignorante. Mas o cara lá, ele lia, ele sabia, ele falava e ele não fez. Jesus diz isto. Jesus fala. Neste exato ponto, sobre como serão mais castigados aqueles que fizeram coisas apenas dignas de reprimenda. Serão mais castigados do que aqueles que de verdade erraram feio. Está lá no Evangelho. Aí então Kardec faz um comentário. O comentário é longo, mas é importante que a gente possa pensar sobre ele. No momento da morte, a não ser que vocês não queiram saber o que acontece, para vocês ficar esperando a surpresa. Porque tem gente que gosta de surpresa, né? Quem prefere ficar sem saber, levanta a mão. Sem saber, só uma. Mas aqui, como a maioria quer saber, é bom a gente aproveitar o tempo. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. Tudo. A alma necessita de algum tempo para reconhecer a si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de um homem que, acordando de um sono profundo, procura se orientar sobre sua situação. Como ele está? Onde é que eu estou? Não estou entendendo o que aconteceu comigo. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam a ele à medida que se apaga a influência da matéria da qual ele se libertou. Enquanto esta influência da matéria não se apaga, ele não volta a ter a memória e nem lucidez das ideias. E quando isso acontece, é como se uma neblina se dissipasse, aquela que obscurece seus pensamentos, na medida em que ele vai se desapegando das coisas do mundo físico. Agora vem uma coisa importante. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. Uma pessoa pode ficar nesse estado muitos anos. Dependendo, é claro, de quanto ela está apegada às coisas que ficaram. Porque ela não consegue lucidez para sequer se reconhecer no mundo invisível. É menos longa essa duração para aqueles que desde sua vida terrena se identificam com a sua vida futura, com o seu estado futuro. Porque então, de imediato, eles compreendem a sua posição do outro lado. Você é um espírito. Você não é um corpo que tem um espírito. Você sabe que você é um espírito que tem um corpo. Se você todo dia está com este pensamento claro, nítido, você tem comportamentos que colocam o espírito antes do corpo. Então você aprende a ser uma pessoa de bons sentimentos, pessoa que não guarda rancor, porque isso é do espírito. O coração não guarda rancor. Já pensou se fosse assim? Não prestava transplante de coração de gente ruim. Não é mesmo? Coração está cheio de rancor. Está cheio de nódoa preta, joga no lixo, esse é coração, não dá. O coração é um órgão físico que funciona dentro das leis físicas, mas o que guarda rancor não é o coração físico, é o seu sentimento.
Quando você não tem mais o corpo, o coração está batendo no peito de outra pessoa, você ainda está com o seu coração danificado, seu sentimento apodrecido. Do outro lado. Se você não aprendeu a perdoar, se você não jogou isso fora enquanto estava aqui, é um exercício que a sua mente vai fazer, que você vai decidir fazer. Então ele explica que para as pessoas que sabem que são espíritos, quando sai um momento, quando chega o momento da desencarnação, ela consegue com muito mais facilidade perceber que aquilo que está dentro é o corpo que ela vestiu. Só, não é ela. Porque imagine o desespero da pessoa que ao se olhar pensa, mas e o que eu estou fazendo ali? E fica pulando dentro do caixão para ficar lá deitadão. Mas por que me trouxeram para cá? Eu estou vivo, eu estou viva. Eu estou falando, eu estou ouvindo as pessoas. Porque ela não se identificou ainda como espírito. Nós aqui costumamos dar algumas regrinhas para você perceber se você passou dessa para outra. Pense nisso. Levantou da cama, saiu do leito, quis pôr o chinelo, não conseguiu, o chinelo ficou lá. Coisa estranha. Bom, tudo bem. Vou sair do quarto, pega na maçaneta. Ai, acho que alguém colou a maçaneta. A gente vai pensar assim, porque a gente está pensando como espírito, como corpo. Eu pegava na maçaneta, girava ou abaixava a maçaneta, a porta abria. Agora eu não consigo girar a maçaneta. Ah, alguém colou essa maçaneta. Será que entrou algum ladrão aí que durante a noite colou a maçaneta? Eu não consigo sair do quarto? Aí você chega, se estiver dormindo com alguém, grita, e a pessoa não acorda. Você fala, credo, mas que sono pesado essa desgraçada. Ou fingindo que não está me ouvindo. Mas já é a terceira coisa estranha. Agora tem a quarta, que é infalível. Para tirar todas as dúvidas. Vai ao banheiro e olha no espelho. Se a sua cara aparecer no espelho, respire aliviado. Mas se a sua cara não aparecer no espelho, aí o negócio é mais sério do que você tinha pensado. Mas se você tiver essa prática, você saberá, puxa, então quer dizer que eu estou fora do corpo? Aí você começa a pensar, bom, é que eu posso estar dormindo, posso estar em desdobramento, sabe? Desdobramento é quando o seu corpo está dormindo e você sai do corpo com o espírito, mas ainda pode voltar. Né? Ainda pode voltar. Como é que você descobre que não está em desdobramento? Porque geralmente teu corpo começa a ficar frio. E enquanto ele vai esfriando, você começa a passar frio. Porque ainda tem ligações com ele. E quando alguém abrir a porta e tentar te acordar e começar a sair gritando desesperadamente, pode saber que não é desdobramento. Não é. Você já está branco, duro e gelado. Se não é suficiente você olhar o seu cadáver e dizer, nossa, que desdobramento profundo, não, isso é morte mesmo. Alguém vai dizer isso para você. Mas às vezes o espírito está tão desajustado, ele está tão ausente da verdade, ele não quer acreditar nisto, que ele faz de conta que não aconteceu com ele. Vocês não imaginam a quantidade de espíritos que transitam por todos os lugares onde a gente está e que acham que está vivo. Pessoas que levantam todo dia de manhã e vão trabalhar. Pô, o cara não trabalhou a vida inteira, agora morreu quem trabalhar. Vai no serviço, quer bater o ponto, fala com um, o cara não responde. Mas ele acha que ele está vivo, ele se sente assim. Por um tempo, isto pode até parecer uma consolação, mas depois surgem outros problemas para espíritos que não tenham essa consciência. Então, vejam só,
Quando nós nos identificamos com o nosso espírito, antes de que a morte chegue, você já sabe que aquele corpo não vai dar mais nada. Aquele corpo agora é apenas a veste que você vai agradecer. Se você ainda tiver um pouco de conhecimento, você vai agradecer, vai fazer uma oração a Deus, vai pedir ao Pai que te ajude e agradeça aquela roupa que você vestiu. Agora, se você não tem ligação com o mundo espiritual, com você mesmo, não é ir em centro espírita. Porque em centro espírita está assim de gente que é espírita e morre de medo de morrer. Sabe, já morre de medo de morrer. Ai, eu descobri que eu estou com um problema de saúde e agora eu vou morrer. Ué, mas você já sabia disso quando nasceu, desgraçado? Quando você apareceu no braço da sua mãe, você já sabia. Esse aí já está com prazo de validade. Tum, carimbaram nele. Ele vai desencarnar, seja atropelado, seja com tuberculose, seja câncer, algum acidente, qualquer coisa, vai levar a pessoa embora. Então, por que você não pensou sobre isso antes de chegar nesse momento? Então, não é o fato de ser espírita que faz a gente ter essa visão. É o fato de você estar com a doutrina não na cabeça, no entendimento e na vivência. Você é um espírito. Quando você se assume como espírito, você percebe que a sua vida tem um outro aspecto. Enquanto você não se assume como espírito, você é um corpo que tem que lutar contra os outros corpos, você sai por aí meio despida para ser sedutora, você sai por aí preocupado em fazer músculo para mostrar que você é mais potente e vigoroso do que os outros, você sai por aí querendo aparecer bonito, bonita, você sai por aí querendo mostrar o seu carro zero, seu carro novo para os outros e terem inveja de você. Você vive como um corpo que quer produzir nos outros corpos avaliações que possam ser para você positivas ou elevadas em relação a eles. Mas quando você vive como espírito, você pensa, mas por que eu estou gastando minha saúde, minha vida para fazer essa bobagem? Qual é o objetivo disso? Eu estou perdendo tempo. Não, eu vou me vestir numa boa, vou ter saúde, eu posso fazer uma academia para ter vigor físico, eu posso ter uma roupa que combine cores, não tem problema, mas para que eu quero me tornar uma pessoa que agride os outros com a noção de seduzi-los? Por que eu quero fazer isso? Eu quero estragar a vida alheia? Eu serei responsável. Aquela pessoa que cair por minha causa, estará na minha conta o dever de reerguê-la. Sabe os namoradinhos que vocês enganaram quando vocês eram jovens? E as namoradinhas que vocês deram uns beijos nela só para depois mandar embora e trocar por outra? Vocês vão encontrar todas elas. Todos eles. Se isto estiver marcando a sua evolução como algo que você tenha que reparar, não, aquela mulher lá, aquela moça, ela beijava todo mundo. Tudo bem, ela pode não ter sofrido por isso. Mas se uma das pessoas que você iludiu com uma promessa de amor, entrou em depressão, tentou suicídio, frustrou-se e ficou com aquela nódoa para o resto da vida, você tem culpa. André Luiz encontrou a empregada da casa dele, quando ele era jovem, lá em Nosso Lar. Ele foi visitar um dos pavilhões, onde em um dos leitos estava uma moça cega. E ele então se aproxima, ele sente aquela atração naquele momento, e ele começa a conversar com ela, e ela conta. Ela conta que ela foi empregada da casa do seu fulano, fala o nome da família dele. Ela conta e, aceitando os convites e cedendo, porque também ela queria ser importante, ela foi a responsável por estar dando início à vida sexual do rapaz, que era ele. E ele certamente estava prometendo mundos e fundos para ela, para poder ter a experiência do sexo iniciante.
Quando a família percebeu que ambos estavam assim muito enrustidos um no outro, resolveram demitir a moça, que levava uma vida leviana, mas que com essa frustração, aí vocês estão vendo a imagem do Projeto Imagem, de qual é o capítulo? Ela está assim, ela está cega. Por quê? Porque quando ela saiu demitida da família, ela não encontrou trabalho e ela se tornou uma moça de programa, uma prostituta. Contraiu sífilis. Então, a sua estrutura física foi se arruinando. André Luiz não sabia que isso tinha acontecido com ela. Ele tinha, quem sabe, 15 anos, 16 anos. Quando mandaram ela embora, apenas comunicaram, fulano, ó, a moça agora não trabalha mais aqui. Ele não ia atrás da moça, saber onde que ela estava, ajudar a moça financeiramente. Não, ele não, era um garotão, começando a ser homem, aprendendo a ter essa alegria sexual. Ah, passou, né? Largou a mulher lá. Agora encontra essa moça nesse estado. E ele, que não foi responsável pela sífilis, pela prostituição, pelo desencanto que ela sofreu, vendo-a naquele estado, ele se sentia culpado. Eu me aproveitei desta criatura. Aí é a consciência. Eu fiz o que eu não devia ter feito. É verdade que o universo é generoso porque considera na exata medida a nossa juventude, a nossa ignorância, os meios pelos quais a gente acaba chegando a fazer coisas. Mas ainda assim, isso pode ser atenuante, mas não é inocência. Absolvição. Porque a absolvição vem do seu pensamento, da sua mente. Ele poderia agora pensar, puxa, se eu não a tivesse também envolvido, ela não teria perdido o emprego. Se ela não tivesse sido demitida, estaria trabalhando em casa, estaria protegida, teria o respeito das pessoas, teria o que comer, teria onde morar. Não precisaria ter se exposto. Este é o problema da consciência, que faz a pessoa do outro lado carregar este peso, assumindo para si o resultado, que vai muito além até do que ela realmente tenha feito, mas que sabe que foi um elemento importante na construção daquela tragédia, que se talvez não tivesse acontecido, essa moça não teria chegado até onde chegou. Qual é o nome dela? Elisa. O capítulo 40, obrigado Gaspar, Andrezinho e Felipe. O capítulo 40 do livro Nosso Lar conta a história de Elisa, essa moça que vocês estão vendo. Aí André, para se causticar, para se punir, pergunta para ela, você ainda tem raiva dele? Ela não o está vendo, porque no plano espiritual, ela continua a reproduzir, na visão, a mesma deficiência que o corpo tinha quando morreu, que ela era cega por causa da sífilis. Ela não entende que ela está morta, que ela já pode enxergar com o olho. Ela ainda não chegou à consciência de si mesma. Está ainda no estado de perturbação, apesar de estar em nosso lar. Ela não enxerga o rapaz, mas ele pergunta, você tem ódio dele? E ela diz, tive por muitos anos. Tive. Mas eu estou aqui sendo tão bem tratada pelo amor dos que estão cuidando de mim, que eu percebi que eu não poderia odiar a ele sem odiar a mim mesma. E então, depois de ter aprendido essas coisas, eu passei a ter por essa lembrança algo que já não é mais ódio, raiva. Aí ele fala para ela, puxa, você sabe como é que ele se chamava? Ele pergunta, ele quer ter certeza que é ele.
Você sabe o nome dele? Ah, o nome dele era André. André. Aí ele fala assim, puxa, o meu nome também é André. E ela fala assim, nossa, você sabe que até a sua voz me lembra a voz dele? Mas a enfermeira Narcisa tinha recomendado a ele que não se identificasse, que conversasse com ela sem dizer quem ele era ainda. E então, eu não sei se o nosso lar está por aqui, eu queria ler o finalzinho. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Está aqui. No capítulo 40, é muito bonito o que ele diz para ela. Quem semeia, colherá, é o título. Ela diz assim, ele se acerca dela e diz, a sua história, Elisa, deve ter sofrido muito para você se lembrar de coisas tão tristes assim? E ela respondeu, para quê? Ficar voltando do passado, lembrando disto. E ele disse, as experiências dolorosas ensinam sempre. Ele quer ouvir. Ele está expurgando da sua mente um pedaço da sua vida que ele não achava que tinha feito algo de errado. Aí ela começa a dizer, minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, me vali do emprego em casa de um abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação da minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sadia, por mais faltosos que tenham sido. E me entreguei a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia, tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa abençoada de consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei, e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Então eu a ouvi pronunciar o meu nome e o dos meus pais. E você o odeia? No período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia, que era a enfermeira que cuidava dela, me modificou. Para odiá-lo, tenho que odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar a ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei a sua mão, sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e de remorso, e lhe disse, ouça, minha amiga. Falei com emoção forte. Eu também me chamo André. E preciso ajudá-la. Conte comigo daqui por diante. E ela disse ingenuamente, e a sua voz parece com a dele. Pois bem, disse comovido, até agora
não tenho propriamente uma família em nosso lar. Mas você será aqui, minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Puxa, como lhe sou grata, disse ela enxugando lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus te abençoe. Nesse instante, quando as minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou-me as mãos maternalmente e repetiu: André, que Jesus o abençoe. Quando nós entendermos o funcionamento dessas leis e vivermos como espíritos, não faremos mais isto. Olharemos as pessoas não como pedaços de carne que temos que levar para o leito, que temos que seduzir ou conquistar. Olharemos as pessoas como outros espíritos, a quem nós deveremos ajudar a crescer, amparar nas necessidades para que não desanimem da vida, a quem a responsabilidade na terra pode ser uma forma de dar esperança, não só de dar trabalho ou emprego. Não mediremos as pessoas pelas vantagens materiais que elas nos deem, por aquilo que elas produzam. Não acharemos uma velha de 75 anos, passada do tempo, para explicar 2, 3 horas para ela como é, que a vida é do outro lado. Olharemos as pessoas como seres indestrutíveis, seres que não morrem no cemitério. Porque nós aprenderemos que nós também não morreremos ali. Então, cada hora que a gente vive, não é mais a hora de engordar comendo. Não é mais a hora de desfrutar vestindo. De competir para ganhar dos outros. Não, esta é a hora de construir com os tijolinhos que o Evangelho nos dá. O nosso futuro. Futuro este que vai nos envolver no momento imediato da morte do corpo físico. E daí para frente, uma surpresa depois da outra. Para aqueles que viveram como carne. Mas para aqueles que não viveram como carne, uma alegria depois da outra. Por reconhecerem-se ainda tão endividados, tão cheios de defeitos, mas que enquanto estavam na terra, puderam viver como um espírito, não aumentando as dívidas, não piorando a sua situação. Quando nós entendermos isto, então, nós não teremos ódio uns dos outros. Nós não combateremos os que não pensam como nós. Nós não faremos coro com os que estão procurando degenerar a sociedade. Nós não perderemos nosso tempo imitando gente que nem sabe que a gente existe. Não gastaremos nossa saúde para ganhar o dinheiro e depois ter que gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Nós não viveremos como se nós nunca fôssemos morrer. E nós não morreremos como se nós nunca tivéssemos vivido. Nada para o espírito que você é mais importante do que a chance que a vida te oferece para ser bom e para limpar a sua consciência. Quando Jesus fala, perdoe as ofensas, desculpe, nos está dando o sabão e a bucha. Se você errou, não adianta ir rezar.
Deixa a tua oferenda de lado, vai até aquele contra quem você tem alguma coisa e faz as pazes com ele. Depois de fazer isso, aí você vem e oferece a tua oferenda a Deus, que a aceitará de um coração limpo, de uma mente que está aprendendo a purificar-se, para não parecer apenas a sombra, para estar se clarificando, para um dia ser um rubi rutilante. Como cada um de vocês vai ser. Conhecer estas coisas. E as outras que ainda falta a gente ler naquela resposta da pergunta 165 do Livro dos Espíritos, que vocês podem ler em casa, podem ler nas obras básicas. Conhecer isto ajuda muito. Porque em nenhum outro lugar vocês vão escutar estas coisas. Mas o que ajuda mesmo, mesmo que você não souber, nada disto, ter o bem e ter a sua consciência tranquila. Não porque não roubou apenas, mas porque não roubou, não falou mal, não caluniou, não seduziu, não manipulou, não se vendeu, não se comportou só por causa da conveniência, não se desestruturou porque se entregou ao vício, não destruiu o corpo que não é nosso, usando aquilo que é nocivo para o seu equilíbrio, com um destino tão glorioso desses. Imagine o que significa você destruir a carne. Através das bebericagens, do uso de drogas, através dos abusos de todos os tipos, na química, que a gente usa para se alimentar, ou para se distrair. Quando nada vai substituir o que você pode fazer de bom por você mesmo. Nenhum cigarro, nenhuma pinga, nenhum uísque, nenhuma droga, nenhum prazer estará presente quando o seu corpo morrer. A única coisa que você vai conseguir, se puder fazer isso antes, é a alegria de ter tentado não errar, de ter lutado para pedir desculpa, de ter ido fazer a sua parte, consertar aquilo que de verdade você fez de errado. A gente tem tantas coisas erradas já feitas, que às vezes você sabe, eu não vou conseguir pagar tudo. É verdade, nós não vamos conseguir pagar tudo. Mas o pai tem que ver que, como filhos endoidecidos pela nossa imaturidade, nós já aprendemos que precisamos começar. Nós já nos dispusemos a dar os passos necessários. Nós não ficamos só na promessa, isso seria legal se fosse assim, mas vai continuar gozando a vida. Não, nós já paramos de fazer isso. E se isso é sincero, então o universo é muito mais generoso do que a gente imagina. Nada impede que o Senhor não nos diga: você aprendeu o que precisava aprender. Vamos começar a conta do zero novamente, daqui para frente. Não quero que você sofra. Misericórdia eu quero, não o sacrifício. É o bem que vai ser o antídoto de todo o mal que a gente já fez. O bem que você não mede e que você não escolhe a hora de ser. O bem que você se preocupa naturalmente e espontaneamente em fazer algo por alguma situação que você tem diante de você, que Deus te pôs para te testar. Se você vira as costas, se você deixa o faminto ir embora, se você cuida daquele que precisa, puxa, que pena. Mas se você se condói porque você sente que a dor da pessoa é a sua, você pode dizer, eu não sei como
resolver isso, mas eu vou procurar um jeito de fazer. Eu vou procurar uma forma de te ajudar. E mesmo que você não consiga, para Deus, você tentou. Você não foi indiferente. A beneficência do capítulo 13º, que hoje estamos usando para dar todo este contorno na forma de bondade, recomenda exatamente isto. E para vocês poderem imaginar o significado real da beneficência, na mensagem do Espírito São Vicente de Paulo, que é aquela que hoje estamos usando, só nas primeiras linhas você já entenderá o que significa. No parágrafo 12 do capítulo 13º, São Vicente, através de um médium que escreveu o que ele estava ditando, diz: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Você já pensou que um dia você poderia ter nas suas mãos a chave do paraíso para poder entrar? Ele diz que a chave é esta: é a bondade e a caridade. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação a não ser nos impulsos de caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido, ser bom, deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. Bondade e caridade. Bondade é aquilo que você sabe que é interessante e importante fazer, e caridade é fazer aquilo que você sabe. Não existe a chave se você só tiver a bondade e cala. E não existe a chave se você apenas for caridoso sem ser bom, porque está sim de gente que faz isto. Gente que dá esmola, gente que joga coisa velha para os pobres e pouco se lixa com eles, achando que porque deu alguma coisa fez a caridade. Não. São estas duas coisas necessárias: o sentimento verdadeiro, tomando conta do seu pensamento, das suas ações, e a atitude que materializa isto de uma forma edificante e nobre. Se você tiver isto, e se você passar uma vida como um espírito que pode preparar o paraíso para você, tenha certeza, não vai ter nenhuma coisa que você tenha conquistado que vai valer mais do que isto. Eu faço votos que vocês durem muitos anos, muitos mesmo. Mas eu também faço votos que o dia que chegar a hora de ir para o outro lado, passar pela perturbação espírita, vocês se lembrem de mim. Naquele dia, eu ouvi aquele filho do capeta, aquele descendente do Satanás, falar as coisas que agora vão me ajudar. Não joguem isso fora. Esqueçam de mim, agora. Mas lembrem-se de que vocês são os representantes de Jesus no esforço de melhorar a humanidade. Vocês que estão em casa são aqueles que Deus conta para que tudo seja diferente. Pensem nisso. Muita paz.